Gente, abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 1. E como nós estamos como é um momento em que nós estamos falando para adolescentes, para jovens, olhando os personagens, teríamos outros personagens no Velho Testamento para falarmos sobre juventude, sobre jovem, ou sobre características que agradam a Deus, mas de uma maneira particular, e até porque também já tinha lido e ouvido algumas pregações com esse personagem, ou mais 3 amigos. Muito interessante o que eu quero aqui tratar com vocês, adolescentes, jovens, e por extensão, é óbvio, a palavra do Senhor ela se estende à sua igreja de uma forma geral. Mas vamos aqui à leitura do livro de Daniel. Achamos? Amém? Ok, então vamos ler aqui o texto. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, a parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxe alguns dos utensílios da família real e dos nobres, jovens, sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei, e disse-lhes que lhe ensinassem a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele beberia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Amém? Até aqui, para a gente pensar no que podemos falar aqui para os nossos jovens, adolescentes, e é óbvio que a palavra caia no seu coração, para que você lembre de algumas coisas, ou saia daqui com uma certeza maior daquilo que Deus quer falar ao seu coração. Estamos falando aqui de um momento em que a Bíblia fala da Babilônia, que nesse instante aqui era a senhora das nações, ou o maior império desse tempo. Os historiadores dizem que a Babilônia era algo extraordinário na sua construção, nas suas muralhas com 30 metros de altura, era uma verdadeira fortaleza, aonde era guardada por mais de 1.200 torres de vigia, era de um exército tremendamente forte, poderoso, e um exército bastante avassalador. E esse tempo aqui, esse tempo de cerco a Jerusalém, aonde ela é saqueada, Os babilônicos entram nessa cidade de Jerusalém, levam todos os utensílios, os tesouros, tira tudo de dentro do templo, como também levam as pessoas, jovens, e de preferência aqueles bem dotados, de uma boa classe, jovens que poderiam ser úteis, para o rei da Babilônia. E então, nesse contexto aqui, esse é um momento difícil para o povo e também para alguns jovens. A Bíblia se refere a 4 deles, mas provavelmente tenha tido outros jovens, e nós gostaríamos de falar especificamente de Daniel, porque é nesse contexto de guerra, é nesse contexto de ameaça, de invasão, de infidelidade a Deus, a qual o povo de Jerusalém, o povo judeu não está sofrendo essa invasão à toa, porque na verdade Jeremias já tinha falado dessa profecia, já havia de certa forma dito sobre isso, por conta da desobediência, por conta da infidelidade, da apostasia. Daniel cresce vendo e ouvindo muito dessas coisas, e é nesse tempo que ele passa a sua adolescência.
é nesse tempo que ele cresce e vê as questões, e com certeza não foi fácil, né, ser um adolescente ou ser um jovem nos dias de Daniel. E, aliás, né, eu acredito que cada geração tem a sua cota de dificuldade, né, a sua cota de adversidade, né, que vive no seu tempo. Né? Eu tive meu tempo, né, como muitos aqui tiveram a sua geração, o seu tempo de adolescente, o seu tempo de jovem, e com certeza as dificuldades elas existiram para que eu fosse um adolescente sadio, ou você fosse, né, um adolescente sadio, mas a questão é se vocês, adolescentes, jovens, se de fato vocês vão aguentar a pressão, né, de todo esse tempo de adolescência de vocês, né? Principalmente os jovens e adolescentes, nós também vamos ter a nossa cota ainda de pressão dessa sociedade, desse mundo, onde a Bíblia diz que jaz no maligno, né? Um tempo em que o mal, ele ainda continua severamente, a gente tem visto isso, nós temos ouvido, temos lido sobre o mal que está avançando a cada dia. E eu acredito que o Senhor ainda não efetuou nenhum tipo de intervenção que talvez eu e você gostaríamos de ver, porque Ele tem amor a mim e a você. Né? Estava vendo um exemplo de um teólogo, e ele dizendo o seguinte: se um terrorista ele entra num banco, se ele entra numa escola, e ele ameaça explodir tudo, por que que simplesmente a força de operação que vai intervir simplesmente não entra e mata esses terroristas, ou não joga uma bomba? É porque tem alguém dizendo: há inocentes naquele lugar. E quando Deus olha para esse mundo, vendo o que Satanás está fazendo, vendo a maldade imperar, explodindo vidas e mais vidas, por que que Deus simplesmente não destrói tudo isso e reconstrói novamente? O que Ele poderia fazer, não poderia? Ele fez os céus e a terra em 7 dias, em 6 dias descansou no 7º. Ele poderia fazer tudo de novo, ia demorar só uma semana, né? Mas o que que Ele pensa, o que que Ele olha e o que que Ele vê? Ainda há inocentes. Ainda há inocentes. E essa é a nossa questão, essa é a sua questão, adolescente, é se você vai aguentar a pressão, se você vai, de fato, manter a trajetória que Deus planejou para você, planejou para a sua igreja. E aí eu queria pensar o seguinte: como é que Daniel conseguiu ser um adolescente inteiro, um adolescente sadio, um adolescente fiel a esse Deus num tempo de tantas dificuldades? Se olharmos para a vida desse adolescente, se olharmos, por exemplo, para a adolescência de José, que também poderia ser um perfeito exemplo, os teólogos dizem que José sofreu a tentação mais perfeita que pode haver na vida de um jovem, de um adolescente. Maltratado, abandonado, longe dos pais, longe da família, e com tudo de bom para fazer, longe dos olhos de qualquer um, e com todos os motivos para fazer o que queria. E aí os teólogos dizem que foi a tentação mais perfeita na vida de um jovem. Eu não sei se você já teve essa tentação, mas se você tiver, mete o pé, né? Porque é a receita de José. Está bem rimado, viu? Tem que correr. Mas Daniel, vamos ficar aqui em Daniel, porque como é que ele conseguiu ser um jovem fiel a Deus num tempo de dificuldades a qual nós vivemos? E se nós, com 50, 60, 40, 45 anos vivemos, você então vive numa carga muito maior, né? Há mais convites, há mais intervenções do inimigo para que você avance em direção ao que é bom, aparentemente, gostoso, aparentemente. Mas Daniel foi um jovem que venceu as suas dificuldades como adolescente, como jovem,
porque era um jovem fiel a Deus, manteve-se fiel a Deus, apesar dos desafios contrários aos seus valores. E aqui é óbvio que todos nós vamos nos encontrar em algum momento, em algum lugar, em alguma situação, que vamos ter que nos deparar, vamos ter que lidar com situações contrárias aos nossos valores, ao que pensamos, ao que queremos e ao que defendemos. Essa é uma realidade do ser humano cristão. E a questão é que ela também acontece com você, adolescente, e a questão é se você aguenta essa pressão de ser fiel a Deus, apesar dos desafios contrários ao seu valor. Porque a gente vê muitos adultos falhando. Nós, às vezes, constatamos ou ouvimos sobre adultos cristãos que não aguentam os desafios contrários e cedem. Basta você abrir os jornais e ver homens que pelo menos se dizem cristãos. Mas a Bíblia diz que Daniel possuía valores absolutos. Daniel, ainda jovem, ele mantinha valores bem claros dentro do seu coração. Daniel não era apenas um jovem que pertencia a uma sinagoga, ou que ia a uma sinagoga e pertencia a alguma igreja de Jerusalém, não. Ele tinha convicção absoluta dos valores, mesmo vivendo em meio a uma geração que ele estava vendo se diluir, se corromper de sacerdotes, de homens de Deus, mas isso não corrompia os seus valores, porque Daniel foi criado num contexto de piedade, de temor e de consagração. Daniel aprendeu com seus pais, ainda na adolescência, a conhecer a Deus. E aí é interessante pensar, pais e mães, o quanto os nossos filhos vivem aquilo que nós vivemos. Essa história de dizermos, faça o que eu mando e não faça o que eu faço, é uma caixinha de Pandora. É uma questão de tempo o seu filho se abrir para a vida e isso devastar o futuro dele. Porque ele vai repetir os seus atos. Ele vai repetir as suas palavras. E Daniel tinha essa marca no seu coração. Os pais de Daniel incutiram isso muito bem no coração dele. Ao deitar, ao levantar, ao caminhar, essa piedade, esse temor, essa convicção do conhecimento de Deus. Se você for lá no capítulo 2, versículo 23, quando o rei tem um sonho e os homens, todos os adivinhos são chamados, e apenas um pôde adivinhar, era Daniel. E o texto diz assim, o próprio Daniel diz, o Deus dos meus pais, o Deus dos meus pais, ó Deus dos meus pais, a ti dou graças e louvo, porque me deste sabedoria e força. Veja bem a convicção desse jovem, que agora está diante do rei, e ele tem que desenvolver a sua fé, ele tem que demonstrar a sua fé. Ele não tem que demonstrar a sua capacidade cognitiva porque ele decorou alguns versículos, porque estava todo dia na geladeira. Ele não teve que citar os textos porque todo dia ele ia na escola dominical de Jerusalém. Não. Ele teve que estar diante de um rei que estava disposto a matar todos os adivinhos, se não adivinhasse, não traduzisse o seu sonho. E Daniel, então, se levanta e revela o assunto do rei. Você, de vez em quando, vai se deparar, adolescente, com situações onde a sua fé, seu temor e o seu amor por Deus vai ser testado. Momentos de convite, momentos até de brincadeira, mas momentos em que você vai precisar não só
lembrar de um texto bíblico. Como nós também, nós somos bons em lembrar textos bíblicos. Mas a questão é o quanto eles estão correndo dentro da nossa alma. O quanto eles são práticas da nossa vida. Citar textos é muito fácil. Para quem tem boa memória, ou para quem lê todo dia. A questão é esses textos da palavra de Deus serem vivos na nossa prática de vida. Quando alguém solta uma piada, quando alguém solta um desafio, quando alguém solta um convite, quando alguém fala alguma coisa. E como debater, e como rebater, e como se sustentar diante disso. Era um jovem, muito jovem ainda, mas ele já sabia o que era certo e o que era errado. Ele sabia muito bem diferenciar isso. Era jovem, mas ele não se deixou levar por aqueles que se entregavam a um relativismo como nós vemos hoje. A questão de que se é bom para todo mundo vai. Se todo mundo fala, todo mundo fala. Se todo mundo faz, todo mundo faz. Foi um jovem que teve a coragem de viver verdadeiramente o cristianismo. Daniel não queria ser esquisito. De vez em quando eu uso essa expressão. Ele só queria ser diferente, sem perder os seus valores, sem perder a sua dimensão e ideia de quem era Deus na sua vida. Durante muito tempo, Daniel aprendeu a ir para o templo, era levado para o templo. E quando a gente estuda sobre a questão do templo, o povo judeu era um povo que confiava demais no templo. Salomão abençoou o templo, e desde aquele momento em diante o povo entendia e tinha certeza de que o Senhor estava ali. E que estar ali era toda a segurança de fé, era a segurança das famílias. Mas a grande questão é que durante esse tempo todo que os judeus haviam confiado no templo, na verdade não estavam confiando no Senhor. E há uma grande diferença estarmos aqui dentro, e por estarmos aqui dentro do espaço e saber que aqui podemos dizer que é a igreja e achar que essa é toda a segurança que nós temos. O povo judeu viveu durante muito tempo assim. E se lermos lá Jeremias capítulo 7, vamos ver esse profeta chamar a atenção do povo sobre essa questão de estarem dentro do templo, dentro da igreja, como se fosse ali um campo de força, onde nada poderia acontecer. E Deus é maravilhoso porque quando Deus cansa de ver o seu povo escondido entre as quatro paredes, Ele arruma um jeito de abrir isso. E de certa forma, quando nós lemos Daniel, estamos vendo Deus fazer isso. É uma permissão de Deus, mandar os babilônios invadirem, para dizerem o seguinte: isso é parede, isso é pedra. Ou vocês colocam a confiança e o seu temor em mim, ou nada vai dar certo. A segurança não está no templo, não está na igreja. Eu sou a segurança. E Nabucodonosor invade Jerusalém, entra no templo e faz aquela devassa, tira tudo lá de dentro. Tudo aquilo que trazia essa segurança, que trazia aquela fé para o povo judeu, foi tirado. E Daniel, ele é um exemplo por conta disso, porque ele vai para um lugar estranho, ele vai para o meio de um povo estranho, mas Deus vai com ele, porque ele tem essa fé não nas paredes, não nos utensílios. Deus está com ele. E quando nós lemos lá no primeiro capítulo, versículo 1, no versículo 9 diz: Deus concede a Daniel. Quando Daniel recebe a instrução de que ele tem que se alimentar
tem que beber, tem que fazer aquilo que o rei está mandando. Daniel diz o seguinte: olha, eu não vou comer disso. E ele faz um trato com aquele mordomo que está com medo de ceder, mas a Bíblia diz que Deus concede. Isso é uma prova de que Daniel provavelmente tenha dito: Senhor, eu não vou ceder. O Senhor toca no coração desse homem e permita que eu faça a minha alimentação de forma diferente, que eu viva de forma diferente, que eu coma uma coisa diferente. E então é permitido que ele faça, essa dieta dos legumes. A Bíblia diz que o cara, depois de 10 dias, estava coradinho, fortinho, coisa maravilhosa. Então Deus permite algumas coisas às vezes para mostrar que o templo, que a segurança, a nossa fé não pode estar nas coisas. E Daniel é um jovem que não confiava, porque ele estava longe do templo, estava longe da sinagoga, estava longe do rolo, mas ele não estava longe de Deus. No meio das tragédias, dos problemas, Daniel não deixa o seu coração ser levado pelas sugestões que ele vai recebendo do que ele tem que fazer dentro da Babilônia. E aí eu digo para você, adolescente, para você ter muito cuidado com as sugestões que você vai recebendo nos lugares aonde você chega, nos lugares aonde você vai, da força ou da influência do grupo, que às vezes você quer estar, que às vezes você quer fazer parte. E talvez não seja só uma questão do adolescente, talvez seja mais forte, mas às vezes essa também pode ser uma questão de nós adultos, que queremos estar em alguns círculos, que queremos estar em alguns movimentos, e para isso às vezes cedemos, fazemos acordos, e nos tornamos escravos de sugestões que nos foram dadas. Porque a nossa fé às vezes está na coisa, está no templo, está na igreja, está na denominação. A despeito das perdas que Daniel poderia ter, ele não foi um jovem influenciado. Daniel influenciou. E como isso é importante no tempo em que a gente vive hoje. Crentes que influenciem em vez de serem influenciados. E para isso você precisa ter essa convicção, ter essa certeza, você precisa conhecer Bíblia, você precisa ter, de fato, viver, ter certeza que você é um crente. Se eu perguntasse para você, por que você é um cristão? O que você diria? Por que você é crente? O que você diria? Porque existem outros segmentos religiosos que podem responder perfeitamente por que eles são. Por que eles seguem a sua doutrina, a sua religião. Você fica espantado se você conversar com um budista convicto. Quando você pergunta a ele por que ele é budista, você vai perder meia hora ouvindo ele dizer por que ele é. E se você não for um crente convicto, está arriscado você sair dali com inveja dele. Eu tive num trabalho missionário e bati na porta de um budista. Aliás, era uma jovem budista. Foi minha primeira viagem missionária, lá em Bananal. Olha, foi de admirar ver aquela menina falar sobre o budismo. Sabe quando você fala do time do seu coração? Isso para quem é fanático. Que você chega, respira mais forte, você quase que baba assim dos lados, Convicção. Certeza absoluta. Eu não tive outra alternativa, senão dizer: Senhor, agora é com o Senhor, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho a menor condição de convencer, de sequer dizer algo que possa mudar agora essa condição. Daniel era
um jovem influenciador. E Deus precisa desses jovens, precisa de uma igreja que influencie. As pessoas que foram levadas cativas, se lermos o Salmo 137, vamos ver essa questão daqueles que foram cativos, se entregaram à tristeza, ao choro, ao desânimo, à amargura. Os salmos eles vão escrever sobre homens como Davi, como Moisés, como Asaf, que enfrentaram o seu tempo de decepção, de medo e esses momentos de guerra. E ali então é escrito o que acontece com a vida desses que de fato não tinham essa convicção. Mas foram pegos por isso e choraram e entraram no desânimo, na amargura e até no ódio. Daniel escolheu ser uma luz, ser uma testemunha numa terra estranha, ser a diferença num lugar difícil. Um jovem fiel a Deus numa terra estranha. Pastor, mas aqui a gente não vai para a terra estranha. Não, entra na faculdade, começa a fazer faculdade, começa a trabalhar numa grande empresa, começa a frequentar alguns lugares sociais, num trabalho, onde você o tempo todo vai ser questionado, onde você está debaixo muitas vezes de uma autoridade que não é cristã, que não teme a Deus. Como lidar com isso? Uma terra estranha. E você precisa ter convicção do que você é e em quem você acredita, para você poder dizer sim com toda segurança, ainda que você tenha prejuízo. Ainda que você tenha prejuízo, e a questão é se você está pronto, adolescente, jovem e igreja, para enfrentar isso. Continuar a ser fiel, mesmo no meio de tanta crise, de tantos problemas, de tantos arroxos. Não é o que as pessoas nos fazem que importa. Porque o tempo todo o mundo, esse tempo, vai arrochar você, vai cobrar de você, vai confrontar você. E a questão não é o que elas vão fazer. A grande questão é como você vai reagir. É isso que conta. A sua reação é que vai determinar a sua condição para a sua vida. Diante de Deus, diante das pessoas e diante de você mesmo. Daniel era um jovem que conseguiu ser um jovem fiel nesse tempo de dificuldade, porque apesar de um presente de oportunidade e de grande risco, ele se manteve íntegro. E não tem nada nada importante, né, numa lista, né, do jovem, do adolescente, do que esse processo de realizar os seus sonhos. É a época, é o tempo. E a gente olha para Daniel, olha esse jovem que se manteve fiel a Deus, mesmo diante de tanta oportunidade, de tanta coisa boa. A gente olha aqui e vê Nabucodonosor, que a história diz que ele foi um grande estadista, um grande homem que soube governar, um excelente estrategista, porque ao mesmo tempo que ele tinha o seu exército, que era um exército poderoso, era um exército devastador, conquistador, mas ele era estrategista porque ele tinha um exército e construiu uma excelente faculdade. Era a melhor faculdade da Babilônia. Se você ler o texto, você vai ver que esses jovens são chamados os melhores e são mandados para esse momento de aprendizado, 3 anos de intercâmbio forçado. Porque, na verdade, é um intercâmbio forçado. Aonde esses jovens iam formar
uma equipe de trabalho. Mas é interessante, estavam sendo preparados, cativados para serem uma equipe que não só pudesse dirigir os projetos e coordenar a Babilônia, mas, de certa forma, também eles estavam sendo ensinados a amar a Babilônia. Amar a Babilônia. E se tornarem divulgadores de uma Babilônia. E aí, o importante, queridos, você jovem e adolescente que está nesse processo, você precisa manter a sua fidelidade a Deus, porque as oportunidades boas, elas vão surgir. E a questão é como você vai lidar com isso, identificar o que é bênção, ou o que de fato vai afastar você daquilo que é de Deus. A estratégia de Nabucodonosor é interessante porque ele despertava a nobreza, apanhava essa nobreza, passava pelas nações, e iam apanhando os jovens, né, os melhores jovens dessas nações que eram conquistadas, e iam fazendo, né, essa faculdade de 3 anos, justamente para que eles entrassem no serviço público. Né? E, aliás, aqui eu não sei se já é uma realidade, se todo mundo quer trabalhar no serviço público, né? Porque agora a coisa está esquisita, mas há muitos anos atrás, de 10 brasileiros, né, 9,75 queria ser funcionário público. Por quê? Porque era total segurança. Como diziam aí alguns, era botar o boi na sombra, sim ou não? Né? Agora o boi está correndo, porque ele está correndo o risco de virar churrasco. Né? E Nabucodonosor, ele integrava esses jovens num dos melhores serviços da Babilônia. Né? E era interessante porque com isso esses jovens, eles aprendiam a cultura, eles aprendiam a administrar tudo na Babilônia, mas qual era o objetivo? É que eles, como governantes de muitas áreas, eles, de certa forma, eles iam ser súditos conquistados, e depois eles iriam administrar os outros, e às vezes até povos deles mesmos, que eram escravizados, iam ser administrados por eles mesmos. Ele cativava e colocava esse povo todo para administrar a rebelião da sua própria nação quando se revoltasse uma vez escravizada. E aí é interessante, queridos, porque às vezes a gente vê jovens que investem seu tempo, pais que investem suas economias, jovens que saem da igreja, abandonam a igreja porque elas têm que crescer, têm que vencer, têm que ser alguma coisa, têm que conquistar. E para a tristeza, muitas vezes, de líderes e até de pais, se deparam com um jovem que fica com um coração totalmente transformado, depois de alguns anos de faculdade, que já não consideram mais a Bíblia como uma plataforma da sua verdade, porque outras culturas foram chegando, outras filosofias foram sendo introduzidas, e foram mexendo nos valores, mexendo no coração, fortificando os seus sonhos de ser alguém, mas diluindo a sua fé. Por trás disso tudo, que muitos que estavam ali não viram, mas Daniel, com seus valores e com o Deus que ele conhecia, Daniel sabia que havia riscos se ele cedesse totalmente a tudo que estava sendo dado a ele. Com certeza, Daniel olhou aquilo tudo e viu as oportunidades. É óbvio. Qual é o jovem que não quer fazer o intercâmbio fora do seu país, que não quer crescer, que não quer aprender? Mas o grande risco por trás disso é que precisa ser observado.
o quanto isso ameaça os valores, ameaça a sua fé, ameaça a sua cultura, a construção da sua fé. A gente precisa, adolescentes e jovens precisam saber se aquilo que está sendo oferecido vai corromper o seu coração, vai corromper a sua fé, vai corromper os seus valores. Porque não é fácil andar pelos corredores do poder, disse um pastor uma vez. Não é fácil andar pelos corredores do poder. A gente lê nos jornais quantos homens que chegaram ao poder dando bênção para suas mães quando chegavam em casa. E depois de alguns anos, eles esqueceram que tinham mãe. Quantos homens chegaram no poder prontos para fazer o melhor e depois de algum tempo estavam buscando o seu melhor. O seu melhor. O diabo continua com essa estratégia de oferecer. Se ele quis oferecer a Jesus, ele vai oferecer a você também. Ele vai oferecer a você também. Então há o perigo andar nesses corredores do poder, o emprego garantido, o sucesso profissional, quantas coisas você sonha, e isso vai mexendo. Daniel tinha lá diante dele um bom emprego, primeiro escalão no governo, um homem poderoso, um jovem. Era uma chance que provavelmente ninguém queria perder. Ninguém. É tudo que um jovem quer: sucesso, vencer. É tudo que o ser humano quer na vida. É tudo que um pai e uma mãe desejam para o seu filho. Quantos pais e mães tem aqui que não querem ver os seus filhos vencerem, conquistarem? E você vai trabalhar para isso, vai investir para isso. E a questão, querido, não é o chegar lá, mas é como eles vão chegar lá. É como vocês vão chegar lá. Em que estado vocês vão chegar lá. E a questão é: todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Jesus disse aos seus discípulos uma vez: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muita gente rica nesse Brasil, nesse mundo. Mas e as almas? Estava conversando com minha esposa, e a gente pensando na condição desses homens com muito dinheiro e todos presos. Minha esposa sentiu até pena. Teve uma dosinha. Mas quando você para pensar, pense no ser humano, com cultura, com estratégias, com tanto dinheiro, e de repente está ali debaixo de uma humilhação que nenhum dinheiro do mundo diminui aquilo. Um homem que numa hora está nos Alpes suíços, nos restaurantes mais caros da Europa, e de repente ele está entre quatro paredes. Entre quatro paredes. Entre quatro paredes, como um criminoso. De que vale você, adolescente, você, jovem, nós, igrejas, trabalharmos para ganhar o mundo inteiro, sem se preocupar com o destino da nossa alma? O que adianta você ter sucesso e perder a sua fé, porque o Senhor disse também que a nossa vida não consiste na abundância das coisas. O que adianta você ser famoso, mas seu nome está estampado nos jornais, com uma outra notícia que suja toda a sua moral, toda a sua ética?
Daniel quis estabelecer uma amizade, ele não quis estabelecer uma amizade com esse tipo de iguaria. E você, adolescente, precisa pensar nos convites. Você precisa pensar nas iguarias que todos os dias são oferecidas, porque as iguarias, normalmente, elas são uma inimizade contra Deus. São. E João escreveu muito bem na sua primeira epístola. Eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O diabo quer que você se aculture a esse mundo. Quer que você olhe para essas iguarias, esses convites. Quer que você só pense no sucesso, no que você vai ganhar, no que você vai conquistar, nas suas vitórias. O diabo quer nos transformar em babilônicos. O diabo quer nos viciar nesse processo de vencer a qualquer custo. E aí também esquecer que nós somos servos de Deus. Esquecermos dos valores e nos tornarmos servos de um rei terrestre, de um chefe terrestre, de nos assentar nos banquetes do mundo, na roda dos escarnecedores. Precisamos aprender a fugir do que o mundo nos oferece, fugir das festas que o mundo patrocina, fugir, sim, das noitadas, das boates, né, se assim for o nome, dos lugares que são muito mais laço do que um momento de alegria, de um momento de prazer. E aí você pode dizer, mas Daniel foi um garotinho radical, né? Foi um crentinho chatinho. Não. Daniel não foi radical. Daniel não foi puritano. Daniel não foi intransigente. Ele só não queria pecar. Ele só não queria dar um mau testemunho. Ele só não queria ofender a Deus. Apenas a Deus. Porque ninguém estava ali. Seus pais, seus tios, seu sacerdote. Mas ele só não queria pecar. Só não queria falhar. E ele chega a dizer o seguinte: eu prefiro morrer do que pecar. Eu prefiro perder a minha vida, ainda que um pouco, do que ceder. O diabo ainda trabalha para mudar os nossos valores, mudar os seus valores. E ele vai usar a brincadeira, vai usar a piada, vai usar o desprezo, vai tentar mudar alguma coisa em você. Vai botar um apelido em você. Para tentar fazer com que você esqueça da sua fé, dos seus valores, fazer com que você entre na roda, entre na brincadeira e esqueça toda a experiência que você tem com Deus. Esqueça todas as suas lições, esqueça todos os seus momentos de oração. O diabo ainda usa a Universidade da Babilônia para tentar tirar as nossas convicções, tentar diluir os nossos valores, tentando plantar novas convicções, novas crenças,
porque essa era a estratégia de Nabucodonosor. Novas convicções, novas crenças, novos valores. Troque o nome, troque a roupa, troque o cabelo, troque o carro, troque de mulher. Cuidado com as ofertas, boas, bonitas, vantajosas. O diabo ainda continua usando elas. Muitos continuam se esquecendo dos seus valores absolutos, da palavra de Deus, dizendo que não tem problema, dizendo que não tem nada a ver, dizendo que ninguém está vendo, dizendo que todo mundo faz e qual é o problema. Isso é lição da Universidade da Babilônia. Muitos jovens, ao chegar nas faculdades, acham que a Bíblia não serve mais. Já conversei com alguns que estão nessa linha. A Bíblia já não serve mais para conversar nos corredores da faculdade, já não se fala mais, já não se conversa mais. Pastor, como é que eu vou conversar com um colega da filosofia, da sociologia, da antropologia? Como é que eu vou lidar com isso com a Bíblia? O meu estágio agora é outro, está mais avançado. Para muitos, os tempos estão mudando depressa, e com isso eles também querem mudar, se adaptar a essas mudanças na mesma velocidade, para isso vão largando algumas coisas que parecem estar pesadas no seu coração, nos seus ombros. Vão negociando os valores. E Daniel foi um jovem que não negociou os seus valores. Ele não cedeu às filosofias da Babilônia. Ele não se rendeu, não se trocou. O que ele tinha não foi diluído com aquilo que foi sendo mostrado, com aquilo que ele foi lendo, porque ele era obrigado. Mas aquelas ciências não corromperam os seus valores. Porque a Bíblia diz que no final dos 3 anos, ele aprendeu tudo, mas não esqueceu nada de Deus. Ele administrou todo o processo de aprendizado, debaixo do temor do Senhor. E jovem adolescente, se você quiser vencer, você precisa exatamente fazer o que Daniel fez. Ele prevaleceu com o Senhor. Porque quando nós prevalecemos com o Senhor, nós vencemos. Nós chegamos ao final dos desafios. Chegamos ao final da faculdade, chegamos ao final de um curso, chegamos ao final de uma prova, vencendo. De qualquer forma, aqueles que estão com o Senhor vão vencer. E a prova de Daniel não foi muito por escolha, não. 65 questões, A, B, C, D ou F, não. Foi com o reitor da faculdade e foi uma prova oral. Quem aqui fez esse tipo de prova na vida? Prova oral. Coisa boa, rapaz. Maravilhoso fazer prova oral. Né? Você estuda, aí a professora, senta aí, filho. Pronto, acabou. Acabou. Na verdade, eu fiz isso umas 2 vezes. Eu fiz um curso na FATEC de francês, parei, e essa professora é uma professora da linha antiga. Tinha uma provinha escrita, mas a prova que valia a ponto tinha que sentar do lado dela e dizer, fala aí, filho, vamos conversar. Então, querido, não negocie seus valores. Não ceda à guerra das ideias. Não ceda a esse processo de lavagem que todo tempo a gente vai sofrendo por causa da mídia, por causa do que a gente lê, por causa do que a gente ouve. Daniel determinou não se contaminar. Tem tanta gente determinando tanta coisa, né? Por que não determinar, não se contaminar com as coisas do mundo? Com o tempo. Deus não livrou Daniel dessa pressão.
não livrou Daniel do trabalho, não livrou Daniel do perigo. Deus simplesmente veio livrá-lo nesses momentos. Quando a gente pensa que não vai acontecer, que está tudo ruim, vai continuar. A diferença é que Deus está lá. Deus esteve na fornalha, Deus esteve na cova. Deus poderia mandar matar o leão antes de abrir a cova, né? Mas não. Daniel viu lá o leão, viu lá os dentes afiados, né? E certamente o leão estava, né, até tirando uma costelinha, né, de alguém que estava. Mas a sua paz era porque Deus estava lá, com ele também. A vida vai lhe oferecer oportunidades e ela vai ser muito bem aproveitada, querido, se Deus for o dono do seu coração, se Deus for o dono do seu pensamento, se Deus de fato tiver controle sobre sua vida, tiver administração sobre sua vida, independente do presente, independente do futuro que você sonha, porque Daniel foi fiel, apesar do futuro de glória dele, de tudo que ele teve à sua disposição, depois que ele passou por essa prova toda, ele continuou confiando no Senhor, honrando ao Senhor, e sem um tiquinho de fé a menos, porque nada abalou a sua fé. As provações, os perigos, as ameaças, os leões, ele prevaleceu. Prevaleceu como um jovem, depois já um homem adulto, continuou honrando ao Senhor. Então, jovem, adolescente crente precisa se destacar. E isso é uma realidade quando se confia no Senhor. Saiba que todas as vezes que você servir a Deus, Ele vai nos pôr à frente. Eu tenho certeza disso. Porque todas as vezes que eu me olho no espelho, eu digo a Deus que eu não merecia estar onde eu estou. E foi Ele quem fez isso. E se todas as vezes, querido, que você se olhar no espelho, aonde você está, você entender que você está ali, porque Deus quer você exatamente ali, para a honra e glória dEle. Daniel, depois de 3 anos, se tornou esse grande homem, se tornou esse grande servo, e pôde exaltar a Deus, agora não mais como um jovem, mas como um grande homem, como um ministro da Babilônia, e ele influenciou, a ponto do rei chamar todo o povo e dizer que aquele Deus era o Deus que tinha que ser adorado. Você já imaginou, adolescente, jovem, você um dia olhar para trás e saber que você tem amigos, que você passou por um lugar onde todos conhecem o Deus que você serve. E muito mais ainda, de saber que muitos agora têm esse mesmo Deus que você tem. Isso só exige de vocês perseverança, temor, fé e obediência. Que Deus nos abençoe. Que os nossos filhos e as nossas crianças cresçam debaixo dessa convicção, porque lemos, debaixo dessa convicção de fé, porque nós vivemos. Amém? Vamos orar ao Senhor?